Oi, 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 minhas joaninhas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, com a graça de Deus, vai ficar. No vídeo de hoje, confesso que eu tô bem perdida, tá? Nem sei muito bem como é que eu começo, mas então vamos começar pelo começo. Vou me apresentar para quem não me conhece, eu me chamo Joana, tá? Tenho 34 anos, estou aqui no YouTube um pouco mais de um ano, né? Tô aqui batalhando, tentando crescer. E, enfim, e nesse um ano e pouco conheci muita gente, tenho amizades bem legais mesmo, de verdade, que eu fiz através do YouTube e tenho contato no WhatsApp, a gente conversa, algo que foi bem especial, né, que a gente acaba tendo, né, com o canal no YouTube. Mas bom, gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, né, na thumb do vídeo, é uma collab. E dessas minhas amigas me convidou para participar. Confesso que eu fiquei meio assim, porque eu nunca fiz, então não sei se eu vou fazer certo, tá? Mas basicamente eu vou responder algumas perguntinhas, tá? E espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, vou eu vou responder aqui. Eu não anotei, eu vou bem natural, tá? Eu vou ler aqui e vou responder. Eu não tive tempo pra pensar, não tive tempo, ando numa correria assim, tô passando por algumas coisinhas. E, bom, chega de papo, então bora lá pro vídeo. A primeira pergunta é assim: cite algo que as pessoas não sabem sobre você. Tava aqui, né, respondendo as perguntas e no meio do caminho lembrei o que eu posso comentar na primeira. Então eu vou editar o vídeo, vou cortar e vou botar então a minha resposta lá no início. Então, referente à primeira pergunta, né, que eu fiquei sem saber o que dizer. Como eu não tinha parado, né, como eu falei, eu tinha parado pra ler as perguntas, então não tive tempo pra refletir, né? Tipo, eu li e já respondi. Então, assim, o que eu posso dizer de algo que ninguém saiba? Assim, vocês aqui do YouTube, que eu nunca comentei isso, né? Eu lembro que quando a gente foi morar em Tramandaí, né? Eu tinha em torno dos 10 anos, né? E se eu não me engano, a gente foi uns 2 verões que a gente fez isso, que foi catar latinha. Eu lembro que a gente ia pra beira da praia, ia durante o dia, né? E nos shows, quando tinha no ginásio lá, a gente ia à noite. Ia, no caso, eu, a minha irmã. Minha irmã, às vezes, a minha irmã mais velha às vezes não ia, porque tinha meus outros irmãos mais novos, então ela ficava. E então eu ia. E aí eu lembro que ia nós, né? Um tio meu que tem a mesma idade que eu. O meu avô, minha avó, às vezes, e o meu avô e a minha mãe. Então era bem legal, a gente fazia competição, eu e o meu tio, né? De quem conseguia pegar mais. Enfim, era uma diversão, mas o intuito era pra, claro, né, obviamente, nos ajudar financeiramente, porque a gente juntava as latinhas e vendia. E era bem legal, porque tinha muito, eu tinha muita sorte quando era pequena, que os veranistas me davam dinheiro mesmo, assim, gorjetas, claro, não eram grandes valores, né? Mas eu ficava super feliz, ganhava às vezes lanche na beira da praia. Então era muito legal, porque, como eu disse, né, eu amo praia e a gente andava na beira da praia, era bem legal. Então eu acredito que essa seria uma resposta, né, de dar, porque eu nunca comentei isso aqui no canal. Que sabem disso são as pessoas que mais íntimas mesmo, minha, né? E acho que tá respondida então a pergunta. De fazer nas horas vagas. Bom, eu amo assistir série. Principalmente agora nessa época, assim. Porque se tá no verão, assim, eu gosto de ir pra praia, né? Pra quem não sabe, eu moro em Florianópolis. Então, eu amo mar, amo praia. Então, nas minhas horas vagas no verão, eu gosto de ir pra praia. Mas como agora não é verão, eu gosto de ver série. Adoro. Adoro ver série. Basicamente é isso, tá? A terceira pergunta é: alguma história inusitada ou engraçada que você já passou? Bom, eu vou contar uma bem rapidinho aqui. Uma coisa engraçada que eu fazia quando era mais nova, tá? Eu tinha mais ou menos, eu acredito que eu devia de ter uns 12 anos mais ou menos. Na época, eu morava numa outra praia, no litoral do Rio Grande do Sul, a capital das praias, Tramandaí, né? Não sei se alguém conhece. A gente morava lá em Tramandaí. E eu lembro que eu ia sozinha pro colégio e eu tinha um pouco de medo, porque eu não lembro o nome das ruas, tá? Eu lembro que eu passava por frente de um cemitério, logo que tu passa pelo cemitério, tinha um túnel verde, assim, sabe? Era uma rua comprida, assim, asfaltada, e tinha bastante verde, assim, a rua meio que se fechava mesmo. Então, eu estudava pela parte da manhã e eu ia sozinha pra aula. Não tinha com quem ir. Eu não gostava de ir sozinha e eu tinha medo de ser abusada, sabe? Eu tinha medo porque passava os carros e muitas vezes os carros, acredite se quiser, com 12 anos, uma criança ainda passava, às vezes, gargarinho assim, sabe? Por mim.
e mexiam, sabe? Buzinavam. Aí o que que eu fazia? Quando eu via que um carro tava se aproximando, tipo, que tava vindo um carro, eu pegava e começava a andar toda torta. Não, é muito sério isso. Andava assim com o pé torto, assim, sabe? Deus, né? Me perdoe, mas era. Eu não sei por que passava isso na minha cabeça. Eu sei que eu fazia isso. Eu andava meio que torta, assim, e fazia umas caretas e ia. Então acho que é uma coisa meio que engraçada. Foi um meio que eu criei na minha cabecinha pra me defender. E dava certo, porque toda vez que eu fazia isso, os carros passavam e ninguém mexia, sabe? Enfim, vamos lá pra quarta pergunta. Seus planos pro futuro, o que você está fazendo pra alcançar? Bom, eu sou uma mulher, menina muito sonhadora. Eu sonho bastante. Claro que eu tenho a consciência de ter os pés firmes no chão, mas eu também não me poupo de sonhar, porque eu acho que sonhar hoje em dia é a única coisa que não custa nada. Então eu sonho bastante, oro bastante. E o que eu tô fazendo? Tô aqui. Para me alcançar outros objetivos, eu estou aqui no YouTube, né, com o meu canal, com o intuito de poder alcançar. Confesso que já desanimei várias vezes, passei por alguns tormentos assim, porque não é fácil, porque quem tá aqui sabe as dificuldades que é, né, enfim, mas eu tô aqui do que eu tô fazendo, tô gravando, tentando não desistir, basicamente é isso. Então vamos pra quinta pergunta. São 15 perguntas, tá? Então já na quinta. Vamos lá. Algo que você superou e como isso te moldou. Bom, as coisas assim são as mais pesadas. Assim. A gente passa por várias coisas que é o normal do ser humano, né? A gente tem. Todo mundo tem os seus ralinhos, né? E uma eu não vou comentar porque eu não me sinto preparada pra comentar aqui com vocês, quem sabe futuramente, porque é algo bem pesado. Mas então eu vou falar da outra coisa que eu passei e que eu superei. Que foi, né, o abandono do meu pai. Meu pai se separou da minha mãe e isso me atormentou por muitos, muitos anos, até pouco tempo atrás. Isso me atormentava. E por que me atormentava? Porque eu mesma me auto-vitimizava. Até que chegou um ponto que eu percebi, porque não é sobre mim. Eu não posso, né? É uma coisa sobre ele, sobre o meu pai. Então, não sei se vocês estão conseguindo me entender. Me sentia culpada também ao mesmo tempo. Me questionava o que tem de errado comigo pra ele ter feito isso. Eu vou falar em particular comigo, mas na verdade eu tenho minha irmã que é mesmo pai e mesma mãe, somos nós duas, né? Minha irmã mais velha e eu. Mas na minha cabecinha, né, eu sempre pensei assim, o que será que tem de errado com a gente? Né? Por que ele é assim? E tal. O problema não tá em mim, né? Ou na minha irmã. Talvez também o problema não seja também, particularmente com ele. É que as pessoas, com o tempo a gente vai né, se conhecendo, né? A gente acaba entendendo que muitas vezes as pessoas, elas só sabem dar o que elas recebem. Então, a culpa talvez também nem seja basicamente dele, assim. Claro que as pessoas podem quebrar esse ciclo, né? Mas isso custa um pouco de sabedoria, de entendimento, de ir buscar, se autoconhecer, auto-melhorar cada dia um pouco mais, né? Então, é o que eu penso, né? Então, talvez ele não tenha tido isso na infância dele, então ele não sabe como transmitir isso, entende? Então é isso. Então eu acredito que hoje em dia eu tô muito bem. Não tô ciente disso agora, sabe? Mas não foi fácil, porque meu pai saiu de casa, eu tinha apenas 4 aninhos, era uma criança, e ele foi sempre um pai não presente, literalmente. Foram poucas vezes que eu lembro, assim, que dá pra contar na palma de uma mão que ele foi atrás. A saída dele foi muito traumatizante. Eu lembro perfeitamente o dia que ele saiu de casa. Eu lembro que minha mãe pediu pra ele não ir. Eu lembro que eu me abaixei na porta do apartamento. Na época a gente morava no apartamento, era um térreo. Só que era um térreo que ele era um pouco mais alto. Tinha as escadas. Eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje. Que eu me abaixei assim e fiquei espiando ele pela aberturinha assim da porta de baixo. E eu lembro que eu chorava muito, a minha irmã também. Minha irmã tinha 6 anos. E é isso, mas hoje em dia eu tô bem, tô recuperada. Não, isso não me afeta mais, mas foi algo que foi difícil
de eu trabalhar. Às vezes, não vou dizer que eu tô 100%, né? Que às vezes ainda tem bate um pouquinho, mas eu mesmo me corrijo. Não, mas relaxa, quebra esse ciclo, tá tudo bem, isso não é sobre ti, isso é sobre ele e tá tudo bem. Mas seguir em frente. Bom, vamos lá para a sexta pergunta. Se você pudesse conhecer alguém, quem seria? Bom, eu sou uma pessoa que não. Vou falar assim, no caso assim, de conhecer alguém famoso. Quando eu era pequena, meu sonho era conhecer a Xuxa pessoalmente, né? Esse era o meu sonho quando menina. Sou uma pessoa que seja fã de alguém, que tenha vontade de conhecer alguém. Pra não dizer que eu não gostaria de conhecer alguém, se tivesse a oportunidade de conhecer a Isadora Pompeu, a cantora. Eu adoro ela, não sei, ela me passa uma coisa boa, uma energia legal, assim. Eu gosto muito das músicas dela, né? E eu acho que seria ela e também o pastor Júnior, que é do livro Café com Deus Pai, né? Acho que seria de pessoas famosas, assim, que se eu pudesse ter a oportunidade de conhecer, seriam essas duas pessoas. Mas, tirando isso, eu gostaria dos youtubers também, que são mais conhecidas como a. Eu gosto muito de umas que moram nos Estados Unidos, que é a Ana Landim, a Poli Landim, a Fábia Lopes. Eu adoro acompanhar elas. E se eu pudesse ter a oportunidade de conhecer elas, eu também gostaria muito de conhecer. Também tem a Bruna Oliveira, que mora em Portugal. Adoro os vídeos dela também. Que se eu pudesse conhecer, eu gostaria muito de conhecer. E a Dani também, da Missão Virtuosa. São, assim, das youtubers conhecidas, eu gostaria muito de conhecer elas. Essas youtubers. E gostaria muito, muito de conhecer algumas das minhas amigas. Eu não vou citar todas elas aqui. A mais especial é a Sil, tá? Nessa collab. E também gostaria de conhecer pessoalmente, que a gente troca muita mensagem. Quase que todos os dias, né? Às vezes eu dou uns apagão e fico meio sumida. Quem já me conhece sabe que eu demoro pra responder as mensagens do WhatsApp. Isso não é nada particular. Eu tomo puxão de orelha de toda a minha família, porque eu tenho esse probleminha, mas não é por mal. E é a Mayara, ela também tem canal aqui no YouTube. Mas enfim, eu disse que não tinha ninguém, mas eu já fiz um listão, né? Mas é isso. Vamos lá pra próxima pergunta. A sétima pergunta é assim, ó. Você tem alguma fobia estranha? Eu não vou dizer que é fobia, mas eu tenho muito nojo de barata. Ui, eu tenho pavor de barata, mas não chega a ser uma fobia. Mas barata e aranha é algo que eu tenho pavor, nojo, sabe? A pergunta é se eu tenho alguma mania. Mania? Eu tenho mania, assim, de cacoetes. Algo que seja muito assim, eu não tenho, eu acredito, assim. Mas eu tenho uma mania de me questionar muito. Assim, falando, né, algo assim meu. Eu sou uma pessoa que me questiono muito e eu fico assim, ó, das pessoas ficar me julgando, ficar pensando, não vou fazer isso porque o que será que as pessoas vão pensar? Às vezes umas bobeiras, gente, umas bobeiras assim. E eu tudo muito me questiono, assim, sabe? Isso às vezes me bloqueia muito, assim, me trava. Vamos lá para a próxima pergunta. Um livro preferido? Confesso que eu não sou uma pessoa de ler, não tenho o hábito de ler assim, não tinha, na verdade, né, o hábito de ler livros assim. Há muitos anos atrás eu li um livro, Violetas na Janela. Aí depois eu peguei o hábito, às vezes, quando eu tive meu filho, de ler livrinhos de histórias infantis, assim, mas eu nunca fui, ai, sabe, aquela pessoa, acho lindo, acho o máximo pessoas que têm esse hábito de ler e tal. Agora, esse ano, eu comecei a ler, mas não é um livro que leio várias páginas, né? Eu leio todo dia, pela manhã, eu tiro um momento para ler o livro Café com Deus Pai e leio também a Bíblia. Mas basicamente é isso. Bom, a pergunta de número 10. Você está feliz com a pessoa que você se tornou? Sim, estou feliz com a pessoa que me tornei, mas eu tenho que melhorar ainda. Que nem o exemplo da outra pergunta anterior, né? Que essas coisas de eu estar me questionando ou ficar se importando muito do que as pessoas vão pensar. Enfim, sou uma pessoa muito da paz. Às vezes eu deixo de falar algumas coisas que me incomodam ou que eu não gosto para evitar, né, conflito, porque pode ser que às vezes eu fale e a pessoa entenda errado e eu não quero magoar. Porque eu sou muito assim, ó. O que eu não quero que façam pra mim, eu não gosto de fazer pros outros. Mas sim, eu olhando assim
por tudo que eu já passei, assim, eu melhorei bastante, muito, 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 assim. Até vou dar um exemplo, assim. Quando eu era mais nova, quando eu conheci meu marido, né? Eu conheci meu marido, eu tinha 16 anos, mas a gente começou mesmo a namorar, eu tinha 17. E aí eu fui morar com ele com 18. Eu era uma pessoa super, hiper, mega, assim, a ciumenta. Era muito, muito, muito louca. Então eu melhorei muito. Questão de ser vergonhada, eu era literalmente um bicho do mato. Né? Eu tenho muita vergonha ainda. Aqui eu não pareço, né? Mas eu tenho muita, muita vergonha. Mas já melhorei muito, muito, muito ainda, porque eu era muito pior. E essa minha vergonha melhorou muito depois que eu virei mãe. Então, e fora outras coisas assim, que eu melhorei muito. E tenho orgulho da mulher que eu me tornei, porque não foi fácil tornar a mulher que eu sou hoje. E sim, tenho que melhorar, e eu acredito que todo dia, né, a gente melhora, às vezes a gente erra algumas coisinhas, mas eu tento melhorar, né? E a gente aprende, né? Conhecendo outras pessoas, a gente conhece histórias das pessoas, a gente vai se colocando e melhorando, enfim, eu posso dizer, sim, que eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei, mas eu pretendo melhorar mais ainda para ter cada dia mais orgulho de mim mesma. A pergunta é uma pessoa que te inspira. Gente, uma pessoa que me inspira muito. Eu poderia dizer algumas aqui, mas uma pessoa que me inspira muito pela força que ela tem, sabe? É a minha avó. Desculpa, gente. Mas a minha avó. Peraí. A minha avó, ela me inspira muito porque ela já passou por muitas coisas. Ai, eu não vou conseguir. A minha avó Giza, pra mim, assim, ela é uma baita de uma mulher. Muito guerreira. Já passou por muita coisa, assim, também como a minha mãe. A minha mãe também me inspira, assim, pelas coisas também que ela já passou e superou. Claro que ela tem defeitos, a minha avó também tem defeitos, assim como eu tenho defeitos, assim como todas nós temos defeitos. Mas ela me inspira pelo jeito dela, sabe? Pelas coisas de tudo que ela passou, assim, sabe? Problemas principalmente com os filhos, que infelizmente, né, problemas com drogas, assim, mas ela é aquela mãe, sabe, que, que tá sempre, sabe, preocupada, enfim, ela por esse jeito, assim, dela, sabe? Então, a minha avó é uma mulher que me inspira muito, assim, pela essa garra que ela tem, pelo esse amor que ela tem, sabe? E é isso. Ai, Jesus. Vamos lá pra próxima pergunta. Pra você, qual o sentido da vida? O sentido da vida pra mim, eu acho que é sobre a gente sempre tirar algo bom. Por mais que por alguns momentos a gente não entenda ou não entenda, basicamente a gente pode não entender no momento, mas eu acho que o sentido da vida tá nisso, sabe? É a gente tentar sempre aprender um com o outro, com as experiências, né? Porque cada coisa que a gente passa, a gente pode não, como eu falei, a gente pode não entender no momento, mas quando, né, quando a poeira baixa, assim, eu acredito que cada desafio traz uma lição, um aprendizado que é valioso, né? Por mais que por alguns momentos a gente não possa não entendendo quando tá passando por aquilo, eu acho que depois que a gente para e reflete, assim, a gente vê que a gente consegue tirar algo bom. E é isso, eu acho que também tentar sempre ser uma pessoa melhor e tentar transmitir isso pra gente deixar o nosso legado e quando a gente, né, partir pra outra, a gente ser lembrado de uma forma carinhosa, né? Claro que tudo nos seus limites, mas eu acredito que tudo que a gente passa pro outro, volta para nós, né? Então, se tu vai ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa respeitosa, isso vai voltar para nós, né? Tem o verdadeiro significado, eu acredito que tá nas pequenas coisas, né? Claro que a gente, né, falando assim por mim, eu sou uma pessoa que quero, né, ter uma vida melhor e tal, mas eu acho que tem muitas pessoas que têm, né, muitas coisas, falando assim, em questão material, mas no seu interior, assim, elas podem até nem ser tão felizes, né? Porque são pessoas que muitas vezes, sei lá, não apreciam o momento em família, sabe? Às vezes um simples café da manhã, a gente tomando junto, não apreciam um passeio, ou simplesmente assistir uma TV com a sua família, né? Seja com o seu marido, com o seu filho. Eu
Eu sei que tem, né, cada um tem a sua vida, tem essa correria, mas eu acho que o grande, o verdadeiro, assim, significado tá nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, em momentos que a gente pode compartilhar com o outro, né? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá para a próxima pergunta. De número 13. Você guarda rancor das pessoas que te magoaram? Não. Não guardo rancor das pessoas que me magoaram. Tive rancor, mas hoje em dia não. Na hora, assim, até fico um pouquinho chateada, mas logo passa, eu já penso nisso, nessa minha frase, que eu adotei pra mim, não é algo sobre mim, sim sobre a pessoa. Então, eu não guardo rancor, não. Ultimamente eu tô com meu coração bem leve. Vamos pra próxima pergunta. Na sua opinião, de número 14. Na sua opinião, o que faz um grande relacionamento? Eu acho assim, o que faz um grande relacionamento, o respeito, em primeiro lugar. Pra mim, eu acho que um grande relacionamento, independente de ser marido e mulher, eu de modo geral, assim, pra mim o respeito é o primeiro. O que faz um grande relacionamento é tu ter respeito, tu ter uma união legal, né, uma troca legal e o amor. Pra mim, é isso. E a última pergunta é se eu pudesse reviver um momento da sua vida, qual seria? Olha, eu gostaria de reviver vários momentos da minha vida. Vários, tenho vários, poderia citar vários assim, mas pra resumir assim, um momento que eu gostaria muito de reviver é o nascimento do meu filho. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que eu passei, quando eu vi ele assim, que ele, né, saiu de mim, eles botaram ele aqui em cima de mim, foi assim, algo inexplicável. E também quando eu escutei a primeira vez no coraçãozinho dele, foram as duas coisas assim, porque eu sempre, sempre, sempre sonhei em ser mãe. Então, quando eu fui mãe, né, quando eu engravidei, pra mim foi algo assim, mágico. Foi lindo, foi incrível. E eu amo ser mãe, não sou uma mãe perfeita. Me cobro muito, mas eu acredito que muitas mães que são assim, eu acho que 99,9 são assim, mas o momento que eu gostaria de reviver mesmo foi aquele pele a pele de quando ele saiu de mim e veio assim algo surreal que eu gostaria muito de reviver. Apesar de toda, né, como eu falei, de toda a dor, toda aquela coisa que não foi fácil, né, foram mais de 12 horas de trabalho de parto, mas eu reviveria tudo isso novamente, só pra ver, sabe, pegar ele, aquele corpinho, aquele serzinho vindo ao mundo, tendo contato comigo, assim, pela primeira vez, pra mim foi surreal, foi mágico, foi lindo, e eu reviveria ele, com certeza, novamente. Bom, gente, vindo aqui, eu fui jantar e agora eu vim aqui pra... Vou encerrando o vídeo por aqui. Como eu disse, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de... Deixar o like. deixar o like, tá bom? De se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E lembrando que eu vou deixar o nome das meninas fixado no primeiro comentário aqui abaixo, tá? Eu vou agora só falar rapidinho o nome dos canais, tá? Pra vocês. Então, as meninas que estão participando dessa collab são o canal do Lar da Grace, tá? Me desculpe se eu falar errado, tá? Lar da Sil, Variedades com a Raquel, Flávia Leite, Flávia Cristina e a Raquel Paiva. Todas essas estão participando, tá? Então, elas também vão postar o vídeo hoje, às 5 horas da tarde. E aí, então, convidam vocês pra estar indo no canal delas. Acho que é bem legal, né? A gente ir no canal, até pra conhecer o canal e também a gente acaba aprendendo, acaba conhecendo um pouquinho que seja, né, a pessoa. Mas é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui, então. Desejo que todas fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. tchau!